cantar, né, o Salmo 139, né, pessoal? Muito lindo, né? Aleluia! Tiveram uma ótima semana? Vamos terminar essa semana na presença de Deus, estudando a palavra. Eu espero que Deus fale ao seu coração. Fala muito comigo quando está estudando, é diferente, né? Deus, você vai estudando, rascunhando, e Deus vai, ó, fala, mostra, faz o povo pensar, né, meditar. Eu espero que Deus fale com você. Aleluia! Abra a sua Bíblia no livro do profeta. Viu? Por isso que ele é número 1, né? Daniel, isso aí, Amadeu. Para facilitar a sua vida, nós já coloquei aqui para você profetas, tá? Mas nós estamos estudando o livro de profetas. Nós já estudamos 12 profetas menores esse ano, né? Capítulo por capítulo, possamos aí. Nós estamos estudando o livro do profeta Daniel, que são dos 4 aí, do quarteto dos profetas maiores da Bíblia. Nós estamos estudando o profeta Daniel e hoje nós vamos pensar, repensar, meditar nas profecias dos capítulos 8 e 9. Espero que você aí, Deus fale com você. Bom, é o seguinte, eu tenho uma boa notícia para você. Uma boa e uma má, sempre aquela piadinha. Tem uma boa e uma má notícia. Vou começar pela boa notícia. A boa notícia é que um dia todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E dentro dessa boa notícia estará você. Um dia, a Bíblia diz que Jesus vai chamar um por um. Não é verdade? Nós que o servimos, assim a Bíblia diz, que somos cristãos, que acreditamos que Cristo é o nosso Salvador, já estaremos lá do lado direito, haverá uma ressurreição e todos vão prestar contas. E eu estou começando com esse chamado, esse negócio de prestar contas um dia, tudo isso dobrará, porque Deus revelou isso já lá para muitos profetas. E especificamente hoje eu vou falar sobre o profeta Daniel. Então Daniel vê algumas coisas que nós até já lemos, alguns capítulos, mas hoje nós temos aproximadamente 200 países, né? No nosso mundo aí. Se você for aí, vasculhar aí 193, alguns falam que tem 200 e pouco, então pesquisa aí, tem aproximadamente 200 países. Desses 200 países, esse está em azul aqui, estou dizendo o seguinte, não é que é tudo cristão, né? É que você pode ainda falar de Cristo aí, liberto, né? Com liberdade, uma boa face, não é da terra lá? Se pensar bem aqui, você pode falar de Cristo lá, se não é como é que fala assim, né? Degolado. Mas não é bem assim. Nós somos um país cristão, o Brasil, ou não é? É considerado cristão, sim ou não? No nosso dinheiro, aquele que você está pensando em como pagar suas contas amanhã, está escrito lá, Deus seja louvado. Tem uma ideia. É isso? Oi? O dólar está como lá? Traduzindo? Tá vendo? Olha lá. Então, e essa parte aqui, né, ó. Toda essa parte fica concluída. E aí, mesmo assim, você pode ver, você pode confiar a sua vida em todos, assim, piamente que são cristãos. Fala, não. Dentro, mesmo assim, vamos falar assim um pouco assim, nosso telhado, desde dos protestantes, você coloca a mão 100%, que todos são cristãos, que Cristo é realmente a referência. Não é verdade? Você quer acreditar, é que nós achamos que o cristianismo é um milagre. Que você aceita Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, e que você agora vai ser a super pessoa, vai ser a pessoa exemplar, que você não vai errar mais. E aí nós acreditamos nisso e vivemos nessa ilusão. E aí Deus... Para você entender, que ele fala que sem ele nada você consegue fazer de bom. Você tem que estar conectado a ele. Então mesmo aqui, tendo essa liberdade do cristianismo, Cristo fala, ó, nem todos que dizem Senhor, Senhor,
entrarão no reino do céu. Essa semana um aluno no colégio particular, ele teve prova de filosofia, alguma coisa assim, e ele estava falando sobre igreja. Professor, ele jogou lá. Vem cá. Ele falou assim para mim, uma pessoa, essa semana, terceiro ano do ensino médio, professor, uma pessoa ruim, que foi ruim a vida inteira, pisou na bola e tal, mas aí no final da vida dele ele se arrepende, ele aceita Cristo, ele vai para o céu? Eu falei, olha o seguinte, não vou falar o nome dele, né? Olha, se ele se arrependeu e Deus conhece o coração dele e aceitou a Cristo, quem disse? Todo poder foi me dado no céu e na terra, Jesus Cristo. Quem tem a chave do céu e do inferno é Jesus Cristo. Eu acredito que uma pessoa salva, ela vai procurar ter atitude de uma pessoa salva. Salva significa ser separado e tal. Aí eu falei um pouco sobre isso, né? sobre a importância de você viver na dependência do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Que esse negócio que tem quem vai para o céu vai para o inferno é assunto de pessoas que crianças na fé, que está ainda pensando, né? Olhando para os próprios erros, não tenho como ir para o céu, meus erros. Se você ficar olhando para os seus pecados, você não vai a lugar algum mesmo, fica olhando para trás. E então, eu falei assim, e aí, mas vai ou não vai? Eu falei assim, olha, vou dar um exemplo para você. Falei para ele, bem rapidinho na minha mente. Lá na cruz, Jesus estava crucificado com 2 ladrões. Falei isso para ele, está lá em Lucas, lá no finalzinho de Lucas. E tem um diálogo. Olha para Jesus e fala, lá na cruz, você não diz que aí o rei, não sei o que lá mais? Por que você não se salva e salva a gente? Aí o outro preso falou, não tem respeito não, cara. Nós estamos aqui porque nós merecemos. Mas esse homem está aqui, ele não fez mal algum. Quer dizer, ele conhecia, estava ali, andando com Jesus lá, de lado lá. E ele fala, mestre, lembra de mim quando entrares no teu reino. E Jesus falou, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E aí você vai estudar. Quer dizer, aquele homem não teve uma vida, não teve a oportunidade, entre aspas, né? De conhecer, ou teve, não vamos entrar em detalhes, de andar, imitar Cristo, de ser cristão. Ele não teve essa oportunidade de imitar Cristo, de ser cristão, de tentar agir como Cristo agiu. Mas lá no final, tudo leva a crer que Jesus olhou o coração dele, a confissão dele, e Jesus perdoou e falou, vem cá, você vai passear comigo no paraíso hoje. Sim ou não? E o outro? Eu não quero nem saber. Tem para entender? Só que você tem que torcer para o outro se arrepender. E nós temos que pensar nisso, né? Assim, não desejar mal para ninguém. Cristo sempre dava oportunidade, não é verdade? Judas foi se enforcar lá, assim, mas se for pensar bem, o Pedro teve vontade também. Você para pensar, o Pedro, quando o galo cantou, amiguinho, e ele olhou, Jesus sabia, mas Jesus olha para ele e fala, Pedro, fica firme, esse Pedro aí é o que eu quero, esse fraco aí. E aí, aquele olhar de Jesus salvou Pedro. Por que eu estou falando isso para você, né? Porque hoje você vai pensar bastante. Aí eu falei para você o seguinte, mas toma cuidado, porque desse lugarzão aqui, porque nós somos novos, na verdade, né? Nós somos, em relação ao resto do mundo aqui, nós somos novos. E aí é o seguinte, que o diabo, e eu vou falar isso para você, porque o Daniel vai abrir nossos olhos hoje, vai ler comigo rapidinho aí, que, olha, tá vindo uma ideia daqui, assim, que vai comendo, destruindo o cristianismo. E assim, seja imitador de Cristo. E eu fiz aqui, parece um dragão aqui do lado, comendo tudo aqui, o mapa mundi. Um desenho só para você pensar aí, tá bom? E aí, mas no final, Cristo reinará. Eu quero que você entenda o seguinte, está difícil, mas vale a pena. Fica firme aí. Cristo é o nosso Salvador. Ele vai te dar direcionamento, Ele vai te dar suporte, Ele está permitindo que aconteça isso na sua vida para te fortalecer, Ele vai te dar um banho de sangue depois, vai te levantar, e
você vai direcionar muita gente. Não dá para fazer nada com o seu passado. Jesus falou assim, olha, se você olhar para trás, se arrepender, pedir perdão, eu posso fazer você andar para frente e muita gente vai te seguir. Essa é a mensagem de Cristo para a gente. Nós que ficamos olhando para o passado, para o nosso passado e para o passado dos outros. E o profeta Daniel, no livro lá que nós já lemos, apareceu algumas imagens, algumas interpretações futurísticas. E Deus mostrou que Ele é o Senhor da história. Que a igreja, e é isso que eu quero que você entenda, a igreja será salva. A igreja está predestinada à salvação. A história está escrita. Nós estamos caminhando. Quer dizer, continue fazendo parte da igreja. E aí nós temos que aprender. E eu não acredito que Cristo... e aí é um pensamento, para você entender, né, a diferença. Hoje eu estou salvo. Estou salvo hoje, não pequei. E aí eu vou começar a brincar com a graça. Aí eu não levo a sério, peguei. Sei lá, cometi falei mal de alguém, sei lá, fofoquei, sei lá. Roubei e outras coisas mais aí. É só rascunhar a Bíblia que você vai ver lá muita coisa aí que você faz e toma cuidado. Bom, aí... Preciso de Deus amanhã, quer saber? Eu vou pedir perdão. Senhor, fala, filho, de novo. Estou aqui de novo. Não, quero pedir perdão. Tá bom, te perdoo. Vai, não peques mais. Aí você se sente arrependido, começa firmeza, se levanta. Aí Deus vai te dar a oportunidade de você passar pelas mesmas situações. Só para você entender. Para você entender. Porque ele já sabia. Para você entender se você está arrependido ou não. E quando aquilo que te desviou não tiver mais importância, mais poder na sua vida, você fala, segue em frente. E é assim. Deus não vai chegar assim, tirar, você se arrependeu, né? Então amanhã, você vai ver só, a tentação não vai estar mais na sua frente. Não. É o poder que o pecado vai influenciar na sua vida, que vai dar, assim, certeza para você de arrependimento. Deus revelou para o profeta o sonho do rei Nabucodonosor da estátua. E lá, na estátua lá do rei Nabucodonosor, a cabeça lá era o Império Babilônico, aqui o peito, aqui era o governo seguinte, que eram os medos persas, que invadiram a Babilônia, depois dos medos persas vinha a Grécia, depois Roma, e logo em seguida de Roma viria um reino que não teria fim, um reino eterno. Só que aqui, lá com o poder lá de Roma, também surge, né, um poder muito grande do inimigo também. E aí Deus revelou isso para o profeta Daniel. Daniel depois, ele teve um sonho estranho lá no capítulo 7 lá. E aí ele sonha com os animais, né? Ele sonha com um animal, com um leão que tinha umas asas de águia, com um ursão dentução, com uma onça com algumas cabeças e com um dragão com vários chifres. Ele sonha isso, ele fica encucado. E aí ele vai lá, pergunta para Deus lá, e Deus revela para ele. Tá aí, nós lemos isso aí na última aula. E ele falou, Daniel, o leão é o Império Babilônico. E procura entender lá pro rei, que estava preocupado com a imagem dele, com a estatura, o quanto ele era poderoso, a visibilidade dele. Deus deu um sonho lá para ele, mas só o Daniel poderia revelar, nós falamos sobre isso. E para Daniel, não sei o que o Daniel estava vendo lá, Deus revelou uma coisa. Olha, está escrito lá no capítulo 7. O anjo fala, o Gabriel fala, o Daniel, o leão é o Império Babilônico, tá? O urso é o Império dos persas, o leopardo é o Império grego, da Grécia, e essa besta aqui que vai surgir aqui, ela é o início do Império Romano. Só para você entender. Isso foi a última aula que nós vimos, os animais. E a vida continua, porque lá depois Daniel ficou encucado com os chifres lá, né, da besta lá,
E aí fala, não, é que é o seguinte, esse império aí vai se dividir em 10 pedaços, 10 braços. E aí é quando surge a Europa, lá, né, os países lá, Austrália, Suíça, Alemanha, França. São por quê? Porque Roma era muito grande e vai colocando posto em cada país lá, mas como se cada um tivesse se rebelado, né? E ó, virou o país nesse sentido. Então, assim, é a formação do mundo. Nós nem existimos aqui ainda. Amém? Isso revelado 600 anos antes, ou 800 anos antes de acontecer. E a história vai confirmando essas coisas. Bom, e aí, lá no capítulo 7 ainda, né? O Daniel vê um rio, vê um trono e um rio de fogo que manava, saía desse trono. Milhares e milhares de pessoas serviam esse rei, milhões assistiam diante dele, e assentou-se o juízo e abriram os livros. Daniel vê uma cena futurística lá, vê um grande julgamento, e Deus não revela muito para ele, mas ele vê, ele vê assim um grande tribunal, né? Bem de leve, mas ele vê coisas do futuro, e Deus revelou isso para ele, e nós já descobrimos por que Deus revelou isso para ele, né? Aí ele vê também anjos lá, eu estava olhando nas minhas visões, Daniel capítulo 13, de noite, eis que vinha das nuvens do céu como um do filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e fizeram chegar a ele. E aí, ó, no capítulo 7, Daniel viu tudo isso. Bem de lance, ele vê, Deus mostra assim, o futuro para ele, e ele vê no finalzinho, olha, ele vê Jesus, ele vê o grande tribunal, e a vida segue, e ele fala que voltou a trabalhar, você pode ler, ele voltou a trabalhar lá, servir a Deus, e a intimidade com Deus que ele tinha, permitia esse relacionamento com Deus. Nós já estudamos, nós já vimos que Daniel era muito respeitado, todas as pessoas queriam falar com ele, porque ele tratava todo mundo igual, ele não era negligente, ele era honesto, ele era incorruptível, nós já lemos tudo isso. Ele buscava Deus, ele fazia lá o PGM dele, vem cá, vamos orar com os amigos para discutir sobre isso. Tudo lá na Bíblia. Mas no capítulo 8, o Daniel, ele teve um sonho, bem rápido também, que eu já vou lá para a tradução, tá? Para a interpretação, porque Deus envia o próprio anjo Gabriel para revelar o sonho. Ele está sonhando lá, vamos ver o que ele viu? Aí o anjo vai lá, Gabriel, vai falar com ele, lá no versículo, capítulo 8, versículo 15. Enquanto eu, Daniel, observava a visão e tentava entendê-la, diante de mim apareceu um ser que parecia um homem. E essa foi a visão que Daniel estava tendo. Um bode brigando lá com um carneiro, lá, tá lá. E Daniel estava... Deus mandou um anjo explicar para ele. E assim, ó, e a interpretação foi o seguinte: e ouvi a voz de um homem que vinha do alto. Gabriel, dê a esse homem o significado da visão. Ei, Deus mandou Gabriel, o anjo Gabriel, pode dar a interpretação para ele, pode dar. Olha que lindo, amados. Quando ele se aproximou de mim, Daniel fala, eu fiquei aterrorizado e caí prostrado. Está escrito isso aí na sua Bíblia. Ele me disse: filho do homem, saiba que a visão refere-se aos tempos tempos do fim. Deus, naquela intimidade com Daniel, aquela preocupação, porque eles estavam lá na Babilônia ainda. Está tudo preso lá e Daniel, no relacionamento com Deus, Deus então olha para Daniel, vem cá, olha, não fica triste não, que eu vou te revelar algumas coisas para acalmar o seu coração. E viajou com Daniel, e nós vamos viajar nisso. E aí ele fala assim, olha, o carneiro de 2 chifres que você viu, representa os reis da Média e da Pérsia, que era o que estava lá imperando, que tomou o lugar da Babilônia, destronou a Babilônia. O bode peludo é o rei da Grécia, quer dizer, o futuro, quer dizer, a Grécia já ia tomar, ó, Deus estava revelando o seguinte, depois do meio dos persas, já vem a Grécia. De novo, Deus está falando isso para ele, através de uma briga lá, de bodes e carneiros, está lá. E o grande chifre entre eles, os seus olhos, é o primeiro rei, quer dizer assim, vamos embora. Vai falando, olha, os 4 chifres que tomaram o lugar do chifre que foi quebrado, são 4 reis. Seus reinos surgirão da nação daquele rei,
mas não terá o mesmo poder. Quer dizer assim, a sucessão de reinos lá, porque aí você sabe, vão sucedendo os presidentes, vão mudando os planos, só muda de rei para presidente, é a mesma história. É alguém sendo levantado para cuidar de uma nação, bom? E aí no final do reinado deles, quando a rebelião dos ímpios tiver chegado ao máximo, surgirá um rei de duro semblante, mestre em astúcias. E aí ele viaja um pouco mais por tempo aí. E olha só, ele se tornará muito forte, mas não pelo seu próprio poder. Provocará devastações terríveis e será bem sucedido em tudo que fizer. Destruirá os homens poderosos e o povo santo. Com o intuito de prosperar, ele enganará a muitos e se considerará um superior aos outros. Destruirá muitos que nele confiam e se insurgirá contra o príncipe dos príncipes. Apesar disto, ele será destruído, mas não pelo poder dos homens. Está dando uma viajada para a gente está falando para Daniel, lá na Babilônia. Mas. A visão das tardes, das manhãs que você recebeu é verdadeira. Cele, porém, a visão, pois refere-se ao futuro distante. Não fica falando isso aí, não, vai distante. Cela, guarda aí. Não espalha muito não, que as pessoas não vão entender. Eu, Daniel, fiquei exausto e... Doente. Nossa, o Daniel ficou doente também, você viu? Só para você entender, que é gente como nós, como gente. Por vários dias. Depois levantei-me e voltei a cuidar dos... Fui trabalhar. Entendeu? Fui trabalhar. Fiquei assustado com a visão. Estava além da compreensão. Muitas coisas, pessoal, estão além da compreensão humana. É pela fé. Acredite. Deus está com você. Fica firme aí. Onde ele vai, eu vou. Então você está firme, certo? Continua o seguinte. Bom, e aí, resumindo aqui, né? Ó, lá no capítulo 2, aquela imagem que Daniel teve lá, que o rei sonhou, a estátua, era a mesma interpretação dos animais de Daniel. E aqui no meio, ó, o bode e o carneiro representando as duas nações que iam brigar. O problema todo, né? Aí tem aqui os períodos, né? Que aconteceu 100 anos antes de Cristo. E aí depois vem Roma. Aproximadamente lá 63 antes de Cristo. Ela engole também aqui todo o império. E ela vem absoluta, destruindo tudo, mais forte. E eu quero que você entenda uma coisa. Não dá para ler a Bíblia sem você entender que existe uma batalha espiritual. Não dá para você respirar, mesmo aqui dentro e fora da igreja, sem entender que há uma batalha espiritual. Não dá, você tem que entender isso. Há uma batalha espiritual. E que você só vencerá essa batalha espiritual se você estiver ao lado de Deus, ao lado de Cristo. Senão você vai perder. Não é para ficar medindo poder. Nós já estudamos sobre isso aí. A Bíblia diz no livro de Judas lá, que quando o diabo tentou lá roubar o corpo de Moisés subiu lá está lá, Judas 9, só tem um capítulo, é fácil você ler esse livro. A Bíblia diz que o próprio anjo, fala, ei, ele nem ousou, né? Assim, ei, Deus, ele usou o poder de Deus para repreender o Satanás lá. É isso, então é só com Deus você vence a batalha espiritual. E no próprio capítulo 9, que nós vamos estudar agora, Daniel, a vida dele continua. Então no capítulo 8 foi essa visão do bode lutando lá, que era o seguinte, olha, depois dos medos persas viria a Grécia, viu Daniel? Ele fala. E a Grécia vai governar aí durante alguns anos, mas depois da Grécia vem um outro rei mais forte, porque as pessoas vão se fortalecendo. Hoje, por exemplo, tem vários países já fortes, se fortaleceram, se armaram, se equiparam. Sim ou não? Você acha que qualquer um vai ficar invadindo? O pessoal vai se defender. Só que você tem que voltar 2.000 anos atrás, 2.500 anos atrás, esse povo aí. Não tinha nem luz elétrica, ela disse, então assim, olha só como eles se defendiam, era uma grande potência, só para você entender.
No capítulo 9, Daniel, eu queria que você abrisse esse capítulo, você tem que ficar de cabeceira, porque o Daniel, ele tinha uma intimidade com Deus, e ele continua tendo visões com Deus, continua mantendo a humildade, trabalhando normal, tratando as pessoas normal, né, e buscando Deus. E Deus fala o seguinte, no capítulo 9, eu quero ler com você esse capítulo. Tá assim, olha só, no primeiro ano do reinado, do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas... O que está escrito na sua Bíblia, o versículo 1 do capítulo 9? O que o Daniel estava fazendo? Vai, lê, por favor, na sua versão. Quem lê? Só até aí. Quem lê versículo 1? Obrigado, isso, lá mais alto. Capítulo 1, versículo 1, desculpa. Isso. Continua. Isso. Então, para aí. O Daniel estava fazendo o quê? Estudando as escrituras. É, o Daniel, sabia? Como é que você vai encontrar os segredos que Deus tem na Bíblia se você não estudar a Bíblia? Deus revela para você. E Daniel estava estudando lá, Amadeu. Olha lá, compreendi pelas escrituras. Aí, ó, quem estava lendo? Ele estava lendo o livro de Jeremias. E ele compreendeu lá o livro de Jeremias, eu acredito que ele chegou a conhecer Jeremias, porque Jeremias é um profeta antes, né, do cativeiro, e Daniel era adolescente quando foi levado para o cativeiro. E ele foi lá ler, e ele compreendeu que o cativeiro duraria aproximadamente 70 anos. E aí, por isso, olha só, quando ele... Peraí, está chegando então. Será que Deus se esqueceu? Está chegando, olha, pessoal. Será que Deus se esqueceu? E olha só a atitude dele. Olha a atitude. Por isso me voltei para o Senhor. Deus com o quê? Com orações e em jejum, em pano de saco e coberto de cinza, da maneira que ele achou que Deus ia ouvi-lo cuidadosamente, sem interferência de nada. Ele humildemente começou a orar. E eu quero aprender com você a oração de Daniel. Ah, eu não sei orar. Aqui, ó, e eu fiz a minha oração. A oração é dele. Diante do que ele viu, diante do que ele está, a expectativa dele, ele fala, olha, presta atenção. E fiz a minha oração, a minha confissão ao Senhor, meu Deus. Ele fala, Senhor, Deus grande e terrível, que sois fiel à aliança e misericordioso para com aqueles que vos amam e obedecem os vossos... Daniel está falando isso. Deus é fiel, misericordioso para aqueles que amam e obedecem. Está escrito isso na sua Bíblia, meu amado. Você precisa se apropriar disto. Você tem que levar uma vida em busca de Deus. Você quer ser como ter a misericórdia de Deus, ter as bênçãos de Deus, se você não conhece o seu Deus, se você não lê a Escritura do seu Deus, se você não coloca o seu coração no altar de Deus. Está aqui. E ele fala assim, olha, pecamos. Ele fala, pecamos. Ele está no barco, como povo. Ele poderia falar assim, ó, eu não pequei não, mas esse povo aí pecou. Ele poderia falar isso. Não poderia, mano. Daniel não poderia. Ele está pensando como o povo, Senhor, pecamos, Senhor. Pecamos e cometemos iniquidades. Agimos como ímpios. Fomos rebeldes, ele está falando, e nos afastamos dos vossos mandamentos e de vossas leis. Parece você, parece eu. Não orando, se afastando das leis do mandamento. Te peguei agora, né? Porque a gente não intercede muito. Parece que a gente está atrás de pecadinho, de errinho, e não para orar, interceder, para falar mal. Sabe de umas orações que eu tenho mais medo na igreja? Sabe qual é, Serginho? O pessoal assim, Senhor, revela
as coisas que te atrapalham aí na igreja. E retira as coisas que te atrapalham na igreja. Aí começa a pipocar os erros de irmãos que acontece. Aí Deus quer que você tenha maturidade para agora pegar esses erros que você pediu e Deus está te mostrando para você. Vem cá, vamos resolver no altar. Não é para crucificar, já foi crucificado Cristo. Mas as pessoas têm que ser levadas ao arrependimento, através da leitura, através de processos. Mas nós temos que colocar situações para essa pessoa se arrepender, para ela ser salva. Ah, ela está salva. Não! Isso é muito mal explicado. A igreja está predestinada à salvação, como corpo de Cristo. E aí, continua. Não escutamos os vossos servos, os profetas. Você nem lê. Que em nosso nome falaram aos nossos pais, aos nossos príncipes, aos nossos pais e a todos o povo do seu país. Aí ele fala assim: a vós convém a justiça, ó Senhor, mas a nós a vergonha no rosto, como acontece hoje para os homens de Judá, antes de Jerusalém, e para todo Israel, os de perto e os de longe, em todos os países por onde os dispensastes, pelas infidelidades que cometeram contra vós. Ele está falando isso lá, 600 anos antes de Cristo. Espalhou lá. Aí ele continua: ó Senhor, a nós a vergonha no rosto, os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos pais, porque pecamos contra vós. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, porque nos rebelamos contra Ele. Não escutamos a voz do Senhor, Senhor nosso Deus, para seguirmos aquelas leis que nos deu por meio dos seus servos, os profetas. Todo o Israel tem transgredido a tua lei e se desviou, recusando-se a te ouvir. Por isso, as maldições e as pragas escritas na lei de Moisés, servo de Deus, têm sido derramadas sobre nós, porque temos pecado contra ti. Tu tens cumprido as palavras faladas contra nós e contra os nossos governantes, trazendo-nos grande desgraça. Debaixo de todo o céu jamais se fez algo como que foi feito a Jerusalém. Jerusalém foi destruída. Daniel está lá, abrindo o coração. Isso é uma oração, viu? Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal veio sobre nós, todavia. Javé estava aguardando este mal e o mandou sobre nós, porque Javé, nosso Deus, é justo em todas as coisas que faz, ao passo que nós não obedecemos a sua voz. E agora, Senhor, nosso Deus, vós que fizestes vosso povo sair do país do Egito com mão forte, e vos fizeste um nome como é hoje, nós pecamos, agimos como ímpios. Senhor, todas as tuas vossas, Senhor, por todos os vossos atos de justiça, afastai a vossa ira e o vosso furor da nossa cidade de Jerusalém, vosso monte santo, porque por os nossos pecados e pelas nossas iniquidades dos nossos pais, também, Jerusalém e vosso povo tornaram-se objeto de insulto para todos que estão ao redor de nós. Sabe, Jerusalém causou isso. Eu quero que você entenda isso mesmo, porque Jerusalém pecou, não serviu a lei de Deus, honrou a Deus, e os povos olhavam: ah, você não era isso? Olha como você está. Acontece. Quando você menospreza a lei de Deus, o diabo está lá, zombando de você. E continua. Agora escutai, Deus nosso, a oração do vosso servo e suas súplicas, e por vosso amor, ó Senhor, fazei resplandecer vossa face sobre o vosso santuário, que está, olha que lindo, ele começa, ele olha assim: agora faça resplandecer a sua glória. Pai, Senhor, escuta a oração, ele começa a interceder lá.
prestai ouvido, meu Deus, escutai, abrir os olhos e ver de nossas desolações a cidade sobre a qual é invocado o vosso nome, pois não é por causa das nossas obras justas que apresentamos diante de vós nossas súplicas, mas por causa da vossa grande misericórdia, ele está falando. Ele fala, Senhor, escutai, Senhor, perdoai, Senhor, olhai e agir sem demora, por amor de vós mesmos, meu Deus, porque o nosso nome, porque o vosso nome é invocado sobre vossa cidade e sobre o vosso povo. Olha que lindo. Essa foi a oração de Daniel. Não é lindo demais? Ele intercedendo, reconhecendo, pedindo perdão. E aí continua, presta atenção agora. Ele fala assim, enquanto eu estava falando e orando, confessando o meu pecado e o pecado de Israel, o meu povo, e fazendo o meu pedido ao Senhor, ao meu Deus, em favor do seu santo nome, enquanto, pois, eu falava e rezava, Gabriel, de novo anjo, Gabriel, que eu tinha visto antes em visão, voou veloz até a minha hora da oblação da tarde. Ele me informou, falando comigo, dizendo, Daniel, vim para instruir-te e fazer-te compreender. Olha que lindo. A sua oração, meu amado, é respondida. Se você colocar o seu coração no altar de Deus, se é a sua vontade, servir a Deus, a sua oração é atendida. Ele manda o anjo lá, eu não sei quanto tempo vai demorar, mas ele vai lá. Eu pego como exemplo só aqui, o Daniel estava ali, de coração aberto, verdadeiro, ele não teve vergonha de falar a oração dele. E Deus foi lá, tô indo aí, minha serva, fica firme. Estou com você, vou te instruir. E olha só que lindo. No início das tuas súplicas, no início da sua oração, saiu uma palavra. Estava lá quietinho, lá no altar de Deus, lá, louvando a Deus. Quando você começou a orar, Deus já falou, olha que lindo. No início da sua oração, saiu uma palavra, e vim para anunciá-la a ti, porque você é um homem predileto. A sua Bíblia está dizendo, porque você é uma pessoa muito amada no céu. Aleluia. Você é uma pessoa muito amada no céu, porque Deus conhece o seu coração, conhece as suas intenções, e Deus está de olho em tudo. E quando você começa a orar, opa, olha quem está orando, presta atenção, silêncio no céu, eu quero ver essa oração. É você orando. Lindo demais. Aí você fala, isso acontece com Daniel. E ele fala o seguinte, olha, porque você é pessoa muito amada, agora fica atento a palavra e compreende a visão. Fica esperto aí, pega o mistério, ele fala. Aí ele começa, presta atenção, 70 semanas são fixadas ao teu povo, à tua santa cidade, para fazer cessar a impiedade e pôr um fim aos pecados, para expiar a iniquidade e trazer uma justiça eterna, para selar a visão e a profecia e ungir o Santo dos Santos. Sabe, pois, entende bem, desde quando saiu a palavra ordenando restaurar e reconstruir Jerusalém, até um príncipe consagrado, serão 7 semanas. Durante 62 semanas serão restaurados e reedificados praças e muros, mas em tempos angustiosos. Está lá. Depois de 62 semanas, um consagrado será eliminado, sem que nele haja culpa. O povo de um príncipe que virá destruir a cidade e o santuário. Seu fim virá com uma inundação, e até o fim da guerra, devastações serão decretadas. Ele fará forte aliança com muitos, por uma semana. E no espaço de meia semana, fará cessar o sacrifício e a oblação. Sobre asas de abominações virá um devastador, até a total destruição que está decretada seja derramada sobre o devastador. Daniel, Você acha que Daniel entendeu alguma coisa? Daniel estava olhando, assim, ele pegou a Bíblia, as escrituras de Jeremias,
Aleluia! Está chegando 70 semanas, o tempo de restaurar Jerusalém. É Deus! Começou a orar, orar. Será que Deus se esqueceu? Aí Deus falou assim, não, vem cá. Isso aí eu escrevi, mas já vai acontecer. Fica tranquilo, tá? Bem lembrado. Você que lembrou, eu já sabia. Mas olha, eu vou te mostrar um mistério. E ele pegou aquela curiosidade de Daniel e transformou em algo futurístico. Fantástico. E segundo as profecias, o que já aconteceu de acordo com isso, vamos ver, não sei se você reparou aí, ó, que ia nascer ungido, que ia ser crucificado, ia ser morto, não está aí? Ele já profetizou Jesus Cristo lá, ó. E Daniel, vamos ser ungido. Tá. Bom, vai o seguinte, olha, o que ele falou então? No livro de Neemias, sai a ordem. Neemias, você já leu, está lá. Ele está triste, ó, tá legal, pode reunir seu povo e vai construir Jerusalém. Vai construir o templo. Ele sai. Olha só, há 70 semanas, tá vendo? Da saída do primeiro grupo lá de Neemias até a reconstrução total de Jerusalém, 49 anos. Então, mais ou menos 50 anos para restaurar o templo e a cidade, certo? Tá lá, está escrito na Bíblia isso, nós já lemos isso aí. Aí, reconstruiu. Aí a Bíblia diz que mais 490 anos, mais 62 semanas, quer dizer, da restauração de Jerusalém até o nascimento de Cristo. Aí, nasceu ungido, foi crucificado. Tá aqui. Jesus aparece. Na primeira semana, depois, ó, Jesus morre. Olha só. E aí, tem aqui um período que vai finalizar 70 semanas. E acredita-se que nós estamos aí, nessa última semana, Daniel. Não sei se dá para você ver aqui. Dá para você ver bonitinho? Por exemplo, saiu de lá de novo, ó. Saiu a ordem para restaurar o templo, restaurou o templo. Aí o Jesus morre, é ungido. Aí vem o tempo da igreja. Ó. E aí vem, nós já estudamos arrebatamento da igreja. Cristo volta para buscar a igreja. Começa uma deixa eu avançar um pouquinho para você. Porque quando Cristo vem e começa, e ele fala, olha, aqueles que creem em mim, né, farão as obras que eu faço e farão ainda maiores. Então ele estava profetizando o seguinte, não é para você querer curar, é que assim, o Espírito Santo que estaria em você, te levaria a situações, quer dizer, a vida vai te levar a situações em que você poderá usar o poder de Deus, né, em situações talvez que Jesus não tinha passado ainda. E quando João está lá na ilha de Patmos, preso, né, uns 60 anos, uns 45, 50 anos depois que Cristo morre, ele está lá preso porque estava pregando o Evangelho. Nós estudamos Apocalipse e ele está lá sentadinho, lá, né, na ilha de Patmos, lá, segurança máxima. Vem cá, João, vamos bater um papo, vai. Ficou a carcaça dele lá embaixo, vem cá. E ele sobe. E ele começa a ter umas visões assim. E Deus fala assim, olha, vem cá. Escreve uma carta aí, algumas cartas para a igreja, porque Jesus falou o seguinte, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja dele. E começa toda uma situação de 7 igrejas lá que existiam naquele espaço, as cidades. Ele fala, olha, aos anjos, escreve uma carta para as igrejas. E aí escreveu, nós já lemos isso em Apocalipse. Mas, quando João começa a ouvir uma voz lá na ilha, é muito lindo que ele fala, olha, eu voltei-me para ver quem falava comigo. Porque ele falou, João. Aí ele volta assim, e ele fala o seguinte, voltando, eu vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares e cingido de altura ao meio. Sabe quem ele vê? Ele está lá assim, ele vê Jesus Cristo passeando no meio de 7 candeeiros, assim. Peguei uma imagem bonitinha assim. E aquela visão fica, e Jesus depois fala, calma. As estrelas aqui na minha mão, João, são os anjos das igrejas. São as igrejas.
Quer dizer, Jesus está passeando no meio. E aí você vai estudar, como nós estudamos Apocalipse, essa igreja, o pessoal estuda aí, pega o período das igrejas aqui na terra, né, o que ela sofreu, a igreja de Éfeso, século I, aqui, ó, Esmirna, Pérgamo, vai pegando a história da igreja que já aconteceu, pegando as histórias, o pessoal compara com isso. Mas eu acredito que nós discutimos sobre isso, é como se fosse fases de uma vida espiritual. E tem momento que você vai ler uma carta e Deus fala, é comigo. Por quê? Porque eu esqueci o primeiro amor. Como assim? Você esqueceu de olhar para a cruz, então você se encaixa lá em Éfeso. Tem um período também que você fala assim, você começa a ensinamentos estranhos que não levam à adoração a Cristo. Aí você fala, essa aqui é comigo, hein? Porque eu acho que não tem nada a ver. Aí você fere os princípios, você começa a entrar na igreja, Nicolaitas, ideias de Jezabel, um monte de coisa, dissolução de casamento, de relacionamento, igreja onde um se separa do outro, casa com a outra na mesma igreja, uma coisa assim, tem essas histórias, você acaba sabendo, o pastor sai, casa com o outro, assim, tem igreja, amado, está tudo bem, o pastor sai, casa com a outra irmã, deixa a esposa, casa com a outra, tá tudo bem, no reino, acontecendo isso há muito tempo, não é agora, desde quando me converti já tem essas histórias. Na minha conversão eu ia direto numa igreja ali, lá para estudar. Tinha fita, todos os pastores não perdiam terça-feira, mas vinha para quarta, mas a de terça-feira não atrapalhava minha vida com a igreja, eu ia estudar lá para se aprofundar na Bíblia. Aí um belo dia eu fiquei sabendo, o pastor de lá saiu com a tesoureira, separou da mulher. Isso já há 25 anos atrás. O pessoal não aprende, vai se repetindo isso. Por quê? Vai entrando doutrinas estranhas. E você não vai examinar as escrituras, não busca intimidade com Deus. Tudo que se fala você aceita. E você está aí. Entendeu? Você tem que ler. E aí, Deus revela para ele. E ele fala o seguinte, olha, lembra, ele tem um lembrete muito legal, ele fala, olha, lembra, pois, de onde? Lê comigo. Lembra-te, pois, de onde caíste. E arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, senão venho a ti e removerei o candeeiro, caso não te arrependas. Quer dizer, você pensar, hein? Uma vez salvo, sempre salvo, esse papo aí é doutrina estranha. Então, cada carta tem isso aí. Aí vem Éfeso, mas não dá para ler todas, tá? Mas assim, nós já estudamos, mas eu quero cada carta tem uma mensagem. O fato é que depois Jesus fala, João, ele vê uma porta aberta e fala, vem, sobe. Aberta, sobe. Enquanto você está enxergando aí, a porta está aberta, viu? Enquanto você está ouvindo, a porta está aberta. Está aberta a porta. E ele vê então Jesus, onde é dado o poder. Uma cena muito na minha mente, que não tem como você assim. Lembra quando a Maria foi abraçar Jesus, logo da ressurreição? Que ela está ajoelhada chorando, e o cara fala assim para ela, cara, né? Ela fala, mulher, por que chora? Roubaram o Senhor, roubaram o corpo, eu não sei onde ele está. Por acaso o Senhor sabe onde está, onde levaram? Fala que eu vou buscar. Aí Jesus fala, Maria. E ela reconhece a voz. E ela vai querer abraçar ele, mas não me toque ainda, porque eu ainda não fui, meu pai. E a Bíblia, se você pegar Apocalipse 4, quando João está no céu, está todo empolgado, João, todo empolgado no céu, passeando lá, e ele vê aquele céu, tronos, 24 tronos, vê os anciãos, vê um monte de anjo, e ele vê um trono, e ele vê um livro em cima do trono. Aí o anjo pergunta, um anjo forte, quem é digno de pegar o livro e abrir os selos? Ele não consegue se mexer. E ninguém foi achado digno no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém. E o João começa a chorar, porque nem ele
Olha o mistério, nem ele. Aí o anjo cai, o anjo fala, ei, não chora não. Olha quem está vindo ali. Olha quem está vindo ali. Olha quem está vindo ali. Aí, amado, um homem sem pecar. Jesus sabe como é. Jesus sabe como é. Ele conhece o sofrimento. Ele sabe a cilada do Satanás. Foi tentado. Mas ele venceu. E ele pega o livro então. E começa a abrir os selos. E ele abre selos. Aí começa então aquela fase que nós acreditamos que é a fase da grande tribulação que acontecerá. Nós já estudamos. Sai um cavalo branco, sai um cavalo vermelho, sai um cavalo amarelo, sai o preto. São as fases. Acontecerá. Já está predestinado o futuro da igreja. Virá uma ideia de moeda única, virá uma ideia de um só governo, de um só rei, de um só príncipe, de um só governador, de só uma religião. E o mundo vai pegar essa ideia, vai aplaudir, porque as pessoas são distantes. E mesmo que você se aproxime, isso está consumado. Você não pode mudar a história. O que você pode é ficar firme e vencer com Cristo. Você está entendendo o que eu estou falando? Vai acontecer. Então, viva feliz. Viva feliz. Você é filho do rei, você é filha do rei. Viva feliz. Deus está com você. Seja feliz, vivendo com Cristo, que morreu por mim. Não pule do barco, fica firme. Jesus também foi tentado, mas ele venceu. E você pode vencer, porque ele está com você. Ele falou que estarei com você todos os dias, até a consumação dos séculos. E vem selo, e vem trombeta, e vem taça, e vem tempestade, aí muda clima, aí cai, morre um terço desse, morre um terço daquele, aí existe um dragão por detrás disso e uma falsa ideia de adoração, que a maioria vai aceitar. Esse dragão vai se embriagar aí, com as almas dos santos, com as ideias, vai zombar de você. E aí nós estudamos Apocalipse, mas assim, mas o fato é o seguinte, amigos. A culpa é do diabo, né? Fica tranquilo, viu? O diabo vai ser preso um dia. Eu não vou estar aqui. E as pessoas viverão aqui, sem a interferência do diabo. E vocês vão entender que o diabo só cria situações para você se alimentar do seu egocentrismo, da sua inveja, ele dá maior apoio. E aí, amiguinho, depois ele vai ficar preso, 1000 anos aí, a Bíblia diz. Depois ele é solto, e aí ele nasce muita gente, 1000 anos, né? Aí de novo, quem é que vai contar as histórias? Aquele que ficou aí, que não acreditou, que não foi arrebatado. Mas aí nós já estudamos. Mas o fato é o seguinte, um dia Jesus voltará. E a Bíblia diz que Jesus voltará para buscar os seus, porque ele falou isso, olha, lá em João 14, olha, pessoal, é o seguinte, eu vou embora, tá? Eu tenho que ir, preparar lugar para vocês, mas eu vou buscar vocês. Lá em João 14. Porque onde eu estiver, eu gostaria que você, olha que lindo, amado. Jesus fala que onde ele estiver, ele gostaria que você estivesse também. Está lá em João 14. E ele fala, você não sabe o caminho, né? Eu sou o caminho, ele fala, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. E essas grandes verdades já estavam escritas no Antigo Testamento, profecias, que você só vai ter acesso a segredos, Deus só pode revelar esses segredos, se você buscar. Se você buscar. E aí aquele louvor lindo lá que fala, ó, sem figuras, não tem como descobrir os segredos que eu tenho para você. Mas eu sondei o seu coração e vi desejo de me adorar, ele fala.
Então Ele está se revelando para você. E vai te contar uns segredos de uma vida de vitória e de conquista. E se alguém fechou a porta, Ele vai abrir, para mostrar que Ele é o Deus da sua vida e é o Deus da sua história. Amém? Obrigado pela tua presença. Espero que Deus continue falando ao seu coração. Busque a Deus, amados. Não tem outra solução. Eu sei, amanhã a gente tem que trabalhar, a gente tem que pagar a conta, mas o meu Deus vai estar comigo lá, me dando discernimento para ciladas que tem em todo lugar. Então, fique firme. Deus estará com você amanhã. Amém? Dê um abraço na pessoa mais cheirosa do seu lado. Eu tomei banho em casa aqui, então tô cheiroso antes de vir para cá, hein? Tem gente que não.